Professor Marcos Murakami, mais uma aula Pai d'Égua. Olha o tema da aula aqui, secção meridiana de um cilindro. Professor, primeiramente, o que é um cilindro? Cilindro é um sólido espacial que você tem que ter duas bases. Uma base superior e uma base inferior, mesmo círculo bem aqui, então você vai ter o mesmo raio. Professor, o que é o raio mesmo? O raio é o seguinte, eu tenho aqui a minha base, eu vou ter o centro da base aqui, que é o centro desse círculo aqui. Essa distância desse centro até um ponto na sua circunferência, você vai chamar de R. E é importante você conhecer um outro detalhe. Se aqui vale R e aqui vale R, então você vai ter o chamado diâmetro, que seria a distância aqui do B até o D. Não esqueça que é necessário, quando você tem uma circunferência, quando você passar, tem que passar pelo centro dessa base. Então, passou pelo centro, B até o D, esse é o diâmetro, e o diâmetro é quem? 2 vezes o raio. Guarda essa informação. Um outro detalhe, no cilindro, você tem que recordar que você tem a altura, que é a distância entre a base superior e a base inferior. Então, aqui eu tenho o meu H, que é essa distância. Agora, eu gostaria que você imaginasse o seguinte, eu posso ter um cilindro aqui e eu posso fazer vários cortes. Um exemplo seria você pegar um cilindro e cortar paralelo à base. Se você pegar um cilindro e cortar paralelo à base, você vai, imagina assim, se você tivesse um biscoito, né? Um pacote de biscoito aqui, quando você corta vertical, a base sendo circular desse biscoito, quando você olha cada biscoitinho, isso é chamado secção transversal. A transversal é quando você corta paralelo à base. No caso da secção transversal, é importante você saber que a área, quando você cortar paralelo à base, vai ser a mesma área do círculo da base. E não esqueça que a área de um círculo é πr elevado à segunda. Ah, professor, que π é esse? Esse π é um número que vale aproximadamente 3,14. Π é aproximadamente 3,14. Agora, eu posso chegar bem aqui no cilindro e falar assim, não quero cortar paralelo à base. Eu não posso cortar, professor, de modo vertical? Pode. Agora, tem uma situação que ela é especial. É quando você corta de modo vertical, mas passando pelo centro da base. Imagina se você tivesse um balde, e aí você já tem um balde aqui, vamos imaginar, tinha um balde no formato de um cilindro, e ele foi cortado de modo vertical. E aí você separa aqui as bandas, e você vai ter essa banda aqui, e você vai olhar assim, professor, isso aqui não é um retângulo? Seria o berço, né? O berço desse balde bem aqui, podemos falar assim. E aí você tem um retângulo, e a área desse retângulo que é chamada de secção meridiana. Olha só, no cilindro é muito comum a gente falar das secções transversais, que você corta paralelo à base, e uma secção transversal tem o valor da área da base. Agora, a secção meridiana é quando você tem um corte de modo vertical, mas tem que passar pelo centro aqui da base. E uma pergunta que você tem que saber é a área. Qual seria a área dessa secção aqui meridiana? Basta você fazer a área desse retângulo. Eu coloquei uma relação aqui, mas você não precisa decorar essa relação. Eu quero que você entenda. Esse é o objetivo da nossa aula, você compreender esses conceitos. Que a secção meridiana é um retângulo. E a área de um retângulo, você sabe, base que multiplica a altura. Mas vem cá, a base não é o diâmetro? Porque aqui vale R, aqui vale R. Então, a minha base é o diâmetro, que é 2R, e a altura é H. Por esse motivo, o prof colocou aqui, que a área da secção meridiana é 2R vezes H. Não esqueça, 2R é a base do retângulo. E bem aqui eu tenho a minha altura, que vale H. Tem um caso especial que pode acontecer, que é chamado de cilindro equilátero. Prof, quando é que o cilindro é equilátero? Um cilindro só é equilátero quando tem uma coincidência. Qual é a coincidência? Quando o diâmetro dessa base aqui tem o mesmo valor da altura. Ei, eu estou te dizendo, se aqui vale, por exemplo, 10, aqui também 10, você vai ter um cilindro equilátero. Ah, professor, é muitas informações. Não é não. Preste atenção. Por que o nome equilátero? Equilátero quer dizer que os lados vão ser iguais. Se você observar bem,
essa aqui, ó, esse meu retângulo que eu tenho bem aqui, ele é nada mais, nada menos, quando é equilátero, um quadrado. E o quadrado é uma figura equilátera, lados iguais. Então, quando aqui, por exemplo, vale 20, aqui vale 20, você percebe que esse retângulo ele é um quadrado, que é uma figura equilátera, e aí você chama de cilindro equilátero. Prof, pode resumir a ideia? Sim, olha lá. Se aqui o diâmetro é 2R, guarda aí, diâmetro é 2R. Se a altura também for 2R, que é o diâmetro da base, aqui é 2R, aqui é 2R, eu chamo esse cilindro de cilindro equilátero, quando a altura dele é o diâmetro da base. Mas é importante você entender, basta lembrar que aqui é um retângulo. Se o retângulo evoluiu, ele vai ser chamado aqui de um quadrado, no caso, quando for equilátero. Prof, podemos fazer um exemplo para compreender cada vez melhor isso? Sim. Olha lá. Considere um cilindro equilátero, já está afirmando. Equilátero, de 10 metros de raio. Então, tem aqui um cilindro, aqui vale 10 de raio. Só que ele falou que é equilátero. O que é que eu tenho que entender? Tenho que entender o seguinte, se aqui é 10, aqui também é 10. Então, o meu diâmetro vale, muito bom, vale 20. Mas ele falou que é equilátero. Se é equilátero, aqui vai ter um retângulo e esse retângulo, na verdade, é o quadrado. Não esqueça que o quadrado ele é um retângulo também. Então, aqui você tem 10, tem mais 10 aqui, 20. Se ele é equilátero, a altura dele é o diâmetro da base. Então, aqui vale 20, aqui vale 20. Foi por esse motivo que o prof desenhou aqui, já colocando 20 aqui, ó. Tá bom? Que na questão ele não falou em nenhum momento, olha a altura. Não, você percebeu. Como, professor? Sabendo o conceito. Se ele é equilátero, a altura dele é o diâmetro da base. E eu perguntei aqui, qual a área da secção meridiana? Qual a área desse retângulo? Você pode fazer de duas maneiras. Pode fazer por essa fórmula, 2R vezes H, ou então pelo conceito, pela ideia que eu passei para você, que você tem aqui a área de um quadrado, que seria 20, lembra? 10 mais 10, 20, vezes 20. 20 vezes 20 vai dar 400. Se você não quiser, pode utilizar a relação 2 que multiplica o raio. Quanto é o valor do raio aqui? O raio vale 10 e a minha altura aqui vale 20. Ajuda o professor? 2 vezes 10 vai dar 20, vezes 20 vai dar 400. E não esqueça da unidade. Como aqui é metro, aqui é área, metros quadrados. Então, aqui eu tenho a área desse retângulo bem aqui, que no caso é um retângulo especial, é o meu quadrado. Aqui, ó, 20 por 20, aí deu 400, rapidola. O volume do cilindro vale como? O volume do cilindro, você pode recordar sim, volume do cilindro, ele tem a mesma ideia de um prisma. Sim, basta você fazer volume sendo a área da base pela sua altura. Como assim, professor? Vem cá. Volume é a área da base vezes a altura. Só que a base, no caso do nosso cilindro, ele vai ser nada mais, nada menos que um círculo. E a área de um círculo você conhece πr elevado à segunda. Então aqui, ó, área da base que multiplica a sua altura. Aqui, ó, não precisa jogar o valor do π, você deixa π mesmo. Qual é o valor do raio? Aí você olha aqui, ó, eu tenho o raio sendo 10. Tá bom? Então, meu raio aqui vale 10. Aí você coloca 10 elevado à segunda. Ei, não esqueça, você pode ler 10 à segunda, pode ler 10 ao quadrado bem aqui, você que decide. O importante é você não esquecer que 10 elevado à segunda é 10 vezes 10 e que multiplica a altura. Qual é a minha altura aqui? Olha, a minha altura aqui vale 20. E aí você vem cá, 10 elevado à segunda, 10 vezes 10 dá 100. 100 vezes 20, basta você colocar 2 zerinhos. Não precisa nem você se aborrecer fazendo as contas. Você pega o 20, coloca 2 zerinhos, está aí, ó. 20 vezes 100 vai dar 2000 π. A ordem dos fatores não altera. E um detalhe, é volume. Se é volume, qual é a unidade? Aqui é metro, aqui é metros cúbicos. Resumindo, conversamos sobre secção meridiana de um cilindro.
A secção meridiana é esse retângulo aqui, a área do retângulo, que vale 2R vezes H. É importante sempre você lembrar, estude matemática, se dedique, que isso aqui é fantástico. Te espero, até a próxima aula. Fui!